Irmãos, graça e paz a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa noite. Nós vamos falar sobre um texto muito importante. Eu queria convidá-los para que vocês abram a escritura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Sentados mesmo em reverência, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Vamos fazer aqui uma leitura responsiva do versículo 1 até o versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Amém, irmãos. Irmãos, é um prazer grande estar aqui com vocês nessa noite, e nós vamos estar iniciando uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. São 4 capítulos que nós temos nessa carta, e no decorrer dessas exposições vocês vão perceber como temos tesouros valiosos para a nossa vida nesses 4 capítulos dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Para isso, inicialmente hoje nós vamos fazer uma introdução a essa carta, abordando as bases da nossa segurança. Essas bases que o apóstolo Paulo alista para nós aqui nesse primeiro capítulo. Nesse momento de introdução, gostaria de destacar a vocês sobre uma discussão que existe entre os estudiosos sobre o local exato da produção dessa carta aos Filipenses. Alguns estudiosos entendem que essa carta aos Filipenses é uma carta de prisão, não somente Filipenses, mas também Efésios, Colossenses e Filemão. São cartas de prisão. Segundo Timóteo, que é a última carta do apóstolo Paulo, também é uma carta que ele escreveu na última prisão que ele teve em Roma, entre o ano 66 ou 67 depois de Cristo. Mas essa carta aos Filipenses, ela mesma nos dá indícios de ser uma carta que foi produzida num período de aprisionamento do apóstolo Paulo. Eu vou ler para vocês Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Nós já fizemos a leitura e vou repetir. Diz assim o versículo 7 do capítulo 1. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, quando Paulo diz aqui, seja nas minhas algemas, demonstra que essa carta foi produzida em um período de aprisionamento. O versículo 13 também diz assim, ainda no capítulo 1, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Essa guarda pretoriana era uma tropa romana especializada. Eram cerca de 9.000 soldados que ficavam à disposição mais do imperador, dos Césares. Eles tinham várias funções. Uma delas era vigiar cidadãos romanos. E nós sabemos pela leitura de Atos capítulo 22 que o apóstolo Paulo é um cidadão romano desde o seu nascimento. Essa informação que ele nos dá é importante
Porque já que Paulo é cidadão romano desde o nascimento, isso indica que ele herdou essa cidadania do seu pai, ou do seu avô ou bisavô. Talvez os pais de Paulo, os seus pais, tenham realizado algum bom serviço a Roma, e Roma, para conceder uma graça, conceder um favor a essa família, concedeu cidadania romana à família do apóstolo Paulo. Talvez o pai dele prestou um bom serviço ao império, e o imperador concedeu assim à família dele cidadania romana. Então Paulo, nascendo dentro desse ambiente, ele nasce com cidadania romana, porque Paulo era de uma cidade chamada Tarso, na Cilícia, uma das 10 cidades que ficavam a oeste de Jerusalém. E Tarso não era uma colônia romana, Tarso era uma província romana. Colônia romana, quem nascesse era considerado um solo romano. Ali nascia um cidadão romano, em uma colônia. Mas Tarso é província. Se nasceu numa província, ele não herda a cidadania de Roma. Ele vai ter a cidadania da localidade onde ele nasceu. Haviam poucas colônias romanas no século I que eram considerados solos romanos. Filipos, por exemplo, é uma colônia romana, que nós podemos perceber aqui. Até a forma de administrar dos romanos em relação a uma província e uma colônia eram distintos. A forma como as famílias nobres romanas administravam, ou a intervenção do Senado romano, ou o próprio César, diferia da administração de uma colônia para uma província. Então Paulo não nasceu em uma colônia romana. Paulo nasceu em Tarso, mas tinha cidadania romana, provavelmente por causa dos seus pais. Por isso a guarda pretoriana vigia esse homem, Paulo, porque ele é um cidadão romano, tropa especializada à disposição do imperador, e uma de suas funções era vigiar cidadãos romanos presos. Outro texto nessa carta que indica se uma carta de prisão é Filipenses capítulo 4, versículo 22. Eu vou ler para vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 22, Paulo diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então esses aqui da casa de César provavelmente são funcionários, talvez alguém responsável pela comida, pelo jardim, ou algo que trabalhava na casa de César e que tinha contato com o apóstolo Paulo, e com o apóstolo Paulo evangelizava essas pessoas, e essas pessoas foram alcançadas por Cristo. E nessa carta que é aos Filipenses, Paulo demonstra isso. Então essa é uma carta de prisão. Filipenses capítulo 1, versículo 7, versículo 13, e capítulo 4, versículo 22. Paulo está preso quando escreve essa carta. É um cidadão romano. Agora a pergunta que surge é: qual prisão Paulo está? O livro de Atos, ele alista para nós 4 prisões do apóstolo Paulo. Uma em Filipos, Atos capítulo 16. Outra prisão que ele vai ter em Jerusalém, Atos capítulo 21. Outra prisão em Cesareia, Atos capítulo 23. E outra prisão em Roma, Atos capítulo 28. Então nós temos 4 prisões do apóstolo Paulo no livro de Atos. A discussão que surge sobre qual prisão ele está é porque quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele faz uma citação que lutou em Éfeso com feras, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 30 até o 32. Quando ele diz que lutou em Éfeso com feras, isso gera uma discussão, porque Paulo, como cidadão romano, ele não poderia ser lançado no Coliseu romano para ser devorado por leões, por feras. Então, quando ele diz feras, alguns estudiosos entendem que ele está fazendo uma alusão a inimigos vorazes, que estavam dispostos a tirar a vida dele a qualquer momento. E isso ele passou em Éfeso. Ele esteve em Éfeso no capítulo 19 do livro de Atos, quando ele realizou a sua segunda viagem missionária, entre o ano 49 e o ano 52 depois de Cristo. Poucos meses depois, provavelmente 6 meses, ele escreve novamente uma carta aos Coríntios, e ele vai colocar prisões no plural. Eu vou ler aqui para vocês, 2 aos Coríntios, no capítulo 6.
Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então ele diz aqui, nas prisões, ele colocou no plural. Essa carta de Paulo aqui, segundo aos Coríntios, está sendo escrita quando ele ainda está saindo de Éfeso, próximo à sua saída de Éfeso. No livro de Atos, até o capítulo 19, a gente só tem uma prisão, que é Atos capítulo 16. Então, quando ele está em Éfeso, no capítulo 19, ele fala prisões no plural, mas Lucas só tinha colocado uma prisão até o momento no capítulo 16. Por isso, alguns estudiosos entendem que Paulo ficou preso em Éfeso. A dificuldade dessa interpretação é que Lucas não fala de uma prisão de Paulo em Éfeso no capítulo 19. É uma inferência que se tira a partir de 2 Coríntios capítulo 6 e o capítulo 10 sobre a palavra prisões no plural. Ele está no capítulo 19, Lucas só falou de uma prisão no capítulo 16 e lá no 19 Paulo cita: passei por prisões. Isso quer dizer mais de uma. Então alguns estudiosos dizem: Paulo passou por uma prisão em Éfeso. Lucas não relatou porque não foi interesse teológico dele, bibliográfico, em colocar, ou ele não teve acesso a essa informação. Então há uma discussão entre os estudiosos sobre a prisão de Paulo, onde ele estava quando escreveu essa carta aos Filipenses. Que a carta foi produzida em uma prisão é fato. Agora, qual prisão? Discute-se, ou no capítulo 19, ou no capítulo 28. Só que a maioria dos estudiosos, William Hendricks, por exemplo, comentarista do Novo Testamento Reformado, ele prefere observar que essa carta aos Filipenses fica mais bem colocada numa última prisão que Paulo passou em Roma, em Atos capítulo 28, entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. Uma casa que foi alugada para Paulo, que ele ficasse ali durante esse período. Vou ler para vocês aqui em Atos capítulo 28, a data aqui entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. É a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Ele está aqui em uma localidade aguardando julgamento. Atos capítulo 28, versículo 30 até o 31, diz assim: Atos capítulo 28, versículo 30 até o 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. O versículo 31, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa prisão entre o ano 60 e 62, William Hendricks coloca essa carta aos Filipenses. Então, no decorrer do nosso estudo, nós vamos pensar assim também. Vamos colocar essa carta aqui como uma carta que ele escreveu quando ele estava em Roma, preso, entre os anos 60 e 62, e produziu essa carta aos Filipenses. Depois Paulo vai ser solto dessa prisão aqui. Falta de uma acusação formal dos judeus. Como não chegou ao Império Romano uma acusação formal, Paulo depois vai ser solto. E provavelmente ele vai evangelizar a Espanha, como era a vontade dele, que ele fala isso em Romanos capítulo 15, talvez Macedônia, Creta e Éfeso, e produz a primeira carta a Timóteo, carta a Tito. E depois ele é aprisionado novamente e é morto, provavelmente no ano 66, 67 depois de Cristo, e produz a segunda carta a Timóteo. Irmãos, a situação de Paulo, quando nós olhamos para essa carta aos Filipenses, ela é muito importante para nós, porque nós temos que partir do princípio que Paulo tem preocupação com a igreja e que ele está preso, e que a maneira do Império Romano lidar com o preso na sua época não é a forma como o nosso país hoje, Brasil, lida com o preso. O Brasil hoje tem responsabilidade sobre alguém que é colocado em uma prisão. Ele tem que se preocupar com a alimentação, tem que se preocupar com o vestuário, tem que se preocupar com várias coisas sobre vários direitos que o preso tem quando ele está preso.
O Império Romano, ele não se preocupava com essa situação do preso. O Império Romano não se preocupava em conceder vestuário. O Império Romano não se preocupava em conceder alimento, nada. Quem cuidava do preso no século I eram familiares e amigos. No caso de Paulo, quem cuidava dele era a igreja. E essa carta aos Filipenses, num certo sentido, é um agradecimento à igreja, que quando Paulo estava preso, é uma igreja que se preocupou com ele. Eu vou ler para vocês aqui Filipenses, capítulo 2, onde Paulo vai citar para nós essa alegria dele, porque essa igreja dos Filipenses contribuiu quando ele estava preso. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25, diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu companheiro, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então essa carta aos Filipenses é uma carta que nós vamos perceber que ela é uma carta muito pessoal. Essa carta é 2 aos Coríntios, porque são cartas que Paulo está agradecendo, então ele fala muito dele. E um dos agradecimentos que ele faz é que Epafrodito foi até ele e levou a oferta. Talvez essa oferta foi para ajudar a pagar o aluguel da casa, partindo do princípio que ele estava preso em uma casa alugada, em Atos capítulo 28 em Roma, o dinheiro ajudou a pagar esse aluguel. A cidade de Filipos. Filipos era uma colônia romana. Então os membros da igreja eram cidadãos romanos. Não havia muitas colônias romanas. Dessa forma, os cidadãos de Filipos eram altamente privilegiados. A cidade foi conquistada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, em 360 a.C., recebendo seu nome. Foi em Filipos que Otávio, o mesmo que seria mais tarde o grande imperador Augusto, venceu a batalha de Actium, numa planície perto da cidade. Augusto derrotou seus rivais, Antônio e Cleópatra, a famosa Cleópatra da dinastia dos Seleucidas, após a divisão do império do Alexandre o Grande, que ficou ali no Egito. Essa vitória foi no ano 42 a.C. Por causa dessa vitória, muito importante, Augusto deu aos seus valorosos soldados tanto terras como posição, elevando a cidade à condição de colônia romana. Então essa vitória que ele conquistou no ano 42 a.C. deu a essa cidade aí o status de colônia romana. Por 2 vezes nessa carta, Paulo utiliza o termo cidadão, indicando que assim como eles deveriam ter uma conduta digna da pátria celestial. Essas fotos que vocês estão vendo aí, uma fala de um fórum que a arqueologia descobriu aí na cidade de Filipos. Era o fórum onde eram decididos as questões judiciais da cidade. O outro é um anfiteatro, que fala de um local muito comum, porque com a helenização de Alexandre o Grande, a partir do século IV a.C., ele queria colocar a cultura grega sobre os povos. Então tinham ginásios, tinham teatros, e como essa cidade, Filipos, recebeu esse nome por causa do pai de Alexandre o Grande, era uma cidade muito formosa. Então nós podemos perceber aí teatros e fóruns eram decididos essas questões aí. Paulo nessa carta aos Filipenses vai dizer assim: a nossa pátria, Filipenses, está nos céus. Os filipenses eram muito privilegiados, gostavam de ter o status de cidadão romano, mas Paulo está dizendo: sua verdadeira cidadania é o céu, e você não espera o César, a cidade, para te visitar. Você espera é Cristo Jesus, que virá a ti. Nossa pátria está nos céus. Quem são os membros dessa igreja? Os membros dessa igreja começam com uma mulher chamada Lídia. Lá em Atos capítulo 16 vai falar sobre ela. Aí no slide vocês podem ver que há um rio. Então foi próximo a um rio, onde o apóstolo Paulo encontrou Lídia. E ali Deus abriu o coração e aquela mulher recebeu Cristo. E a igreja começou na casa dela. No primeiro século, as igrejas se reuniam em salões, cerca de 20 a 30 pessoas. Como Lídia era uma comerciante, era uma mulher que provavelmente uma renda alta, ela deveria ter uma casa espaçosa. Assim a igreja começou a se reunir na casa dela.
Eram em salões com cerca de 20 a 30 pessoas. No primeiro século, as igrejas eram igrejas domésticas. Por isso que Paulo, quando escrevia, ele diz: a igreja que está em sua casa. Quem tinha maior condição, uma casa maior, abrigava a igreja e ficavam ali cerca de 20 a 30 pessoas. O início dessa igreja fica aí na casa de Lídia, uma comerciante. Depois é provável que uma jovem escrava também começou a fazer parte das fileiras da igreja. Aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, e o espírito foi expulso em Atos capítulo 16, versículos 16 ao 18. E possivelmente também aquele carcereiro que esteve com medo e ia cometer suicídio, porque os presos estavam fugindo, mas ali eles ficaram, porque Paulo deu uma palavra ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Assim aqueles irmãos começaram a se reunir na casa dessa mulher chamada Lídia, quando Paulo esteve em Filipos. É a primeira vez que Paulo está entrando na evangelização da igreja da Europa. Então essa é uma carta de gratidão, como nós falamos, e a partir daí Paulo vai começar a fazer suas saudações. Mas essas saudações nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. Hoje é só uma introdução à carta, para você entender que é uma carta de um homem que, quando escreveu, ele escreveu em uma prisão. É uma carta que as pessoas que estão recebendo são cidadãos romanos, moram em uma colônia romana e gostam disso. Mas Paulo diz: não se esqueça que a sua cidadania é celestial. É uma igreja que colaborou com Paulo, que ajudou ele quando ele estava preso. Então é uma carta de gratidão. É uma carta muito pessoal e nós vamos aprender muito. E vamos ver os tesouros valiosos que tem aqui. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.